Pessoal, tô só esperando aqui o seu Diogo pra gente começar, tá? Camila, ajuda ele aí. Ele tem que pedir aqui pra participar. Ó, tô lindo. Agora sim, tá Grande me ouvindo legal? Igor! Boa Tá, noite, boa tá me ouvindo noite. legal? Tô ouvindo bem. Show! Beleza pura, meu irmão. Vamos dando uma enrolada aí que a galera vai entrando. E aí a gente vai fazendo nosso bate-papo aí. Obrigado primeiro por ter aceito aí o convite, cara, pra gente bater um papo, trocar uma ideia. Recentemente, antes de te apresentar, vou até falar isso aqui, porque enquanto essa galera vai entrando, recentemente você fez aí uma live do seu estúdio, né? Sim, Um bate-papo falando sobre várias coisas legais que a gente vai falar aqui hoje. Não vou revelar, porque criar um clima de tensão no caldeirão. E queria te agradecer muito por ter aceitado aí o convite aí para a gente fazer esse bate-papo. Na verdade, deixa eu explicar mais ou menos o que, que é o negócio para você poder entender. Eu tenho uma mentoria, eu faço consultoria para gastronomia, tenho uma mentoria para empresários em gastronomia, e a gente tem conversado muito, está todo mundo muito conversando sobre a crise, o que que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, o que que a gente vai fazer, porque o setor está entrando em colapso real. Hoje eu soube diversas notícias muito ruins, mas eu comecei a olhar para o futuro. A gente sabe o que a gente tem que fazer agora, a gente tem que esperar, não tem jeito. Mas e o futuro, como é que vai ser? Eu acho que a gente vai ter essa quarentena, essa pandemia. Eu estou convencido de que a gente vai ter uma mudança de comportamento forçosa, mas importante. Na verdade, a gente já teve essa mudança de comportamento dentro de casa. Eu acredito que quando a gente voltar, as coisas começarem a voltar a funcionar, a gente não vai voltar ao normal. As coisas não vão voltar do jeito que eram antes. A gente vai ter uma mudança significativa de comportamento. Então, por isso, eu resolvi fazer uma série de bate-papos para a gente entender em que pode ser que mude, entendeu? Para que a gente possa entender como é que vai ser esse comportamento daí por diante, para o empresário entender o que, que ele pode fazer, e para a gente, enquanto gente, né? Para a gente, enquanto gente, é show, para a gente, enquanto gente, entender como é que vai ser isso, e poder se anteceder a esse movimento. Então, por isso, eu escolhi algumas pessoas que eu confio no trabalho, conheço bem, para a gente falar sobre alguns temas importantes. E galera que está chegando aí agora, quem não chegou antes, eu vou. E também quem chegou antes, eu vou. O Diogo é meu amigo de longa data, jogador de handball, jogamos juntos, menos do que eu gostaria, mais do que ele gostaria. E somos amigos de longa data. Ele faz um trabalho muito legal de movimento, corpo, mente. E eu achava fundamental a gente começar falando sobre isso, porque hoje o mal da humanidade é a ansiedade. Várias outras doenças são decorrentes da ansiedade, quer dizer, a gente tem um problema, e a gente tem hoje um problema crítico, uma questão crítica, que é a ansiedade nessa quarentena. Eu tenho conversado com vários amigos, eu tenho me disposto a conversar com várias pessoas que precisam conversar. Eu tenho um amigo que está em quarentena em casa sem poder ter contato com ninguém. Então eu pedi para o Diogo vir aqui, vulgarmente conhecido como Dedão. Eu vou ter muita dificuldade de não chamar de Dedão, então se você chamar, me perdoe. E aí, cara, eu queria que você explicasse um pouco desse seu trabalho e o que faz você entender essa dinâmica de corpo-mente e como é que isso tudo entra nesse bolo. legal. Obrigado pelo convite. Prazer estar trocando essa ideia com você aqui.
Parabéns pelo projeto. Acho que a gente vai precisar realmente disso, de mais conversação, mais diálogo, mais reciprocidade, mais empatia. Esse século, na verdade, vai pedir isso, né? Isso já era uma previsão, né, de muito tempo, de que esse era o século realmente de trabalhar pelo próximo, trabalhar por você e pelo próximo. Então, eu já acredito que a gente está nesse processo de transformação e um processo em que vamos ter que trabalhar mais pelo outro, né? Vamos precisar ser mais solidários para que a gente continue crescendo e evoluindo como pessoa, como planeta, né? Enfim. Para quem não me conhece, meu nome é Diogo, mas ninguém me conhece como Diogo. O pessoal me conhece como Dedão, então relaxa, Igor, me chama como você quiser aí, pode me chamar de Dedão, não tem problema. O meu trabalho, eu tenho uma clínica que fica aqui em Niterói. Eu trabalho muito com movimento, meu trabalho é com movimento, como origem, né, como formação principal. Eu sou educador físico, mas o meu trabalho ele extrapola um pouco o movimento físico, principalmente como algo apenas corporal, né, ou emagrecer, ganhar massa magra. Na verdade, o meu trabalho é como movimento para um trabalho muito maior, para você, um movimento na sua vida, né? Para você gerar mais movimento na sua vida. Então, Só para fazer um adendo, só fazer um adendo aqui, galera, está sendo muito simplório e já salvou a vida de muitos amigos e amigas minhas que precisavam resolver um problema de movimento, alguma lesão, alguma coisa, amigos que fizeram cirurgias e que não conseguiam mais andar direito, ou que não conseguiam ficar retos, ou que não conseguiam. Ele salvou todo mundo, só para avisar vocês. Esse é o milagre do movimento, né, meu amigo? Esse realmente é o milagre do movimento. Mas de algum tempo para cá já eu trabalho também com questões com terapias integrativas e abordando questões psíquicas, biológicas. E o corpo, na verdade, ele é um instrumento para a gente, onde ele mostra aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo, se estamos realmente fazendo algo que a gente tem que fazer, se está indo a favor ou contra aquilo que a gente estipulou quando a gente veio para cá como ser humano. E o movimento é uma das ferramentas que eu tenho para trabalhar com isso. Sempre que o corpo ele apresenta alguma dor, algum sintoma ou alguma disfunção que seja, ele mostra para gente o quanto aquilo ali está de acordo ou não com aquilo que a gente assinou, né, como contrato vindo para cá. Deixa eu entender uma coisa. Então, na verdade, você está falando das terapias integrativas. Então, na verdade, muitas vezes, pelo que eu estou entendendo, quando você pega uma lesão ou alguma coisa que está expressa no nosso corpo, ela não tem uma origem necessariamente apenas mecânica, né? Pelo que você está dizendo, a gente está falando de coisas de tratamento que leva em consideração as coisas psíquicas e essas terapias integrativas para levar isso tudo em consideração. É isso? Bom, na verdade é quase isso, né? A gente, quando aparece, por exemplo, alguém lá para fazer um tratamento ou um trabalho comigo, e a gente identifica algum tipo de problema, algum tipo de lesão, pode ser uma lesão crônica ou não, isso provavelmente tem uma relação direta com o seu estado emocional. É claro que a pessoa está andando na rua e deu um chute, deu uma topada no meio-fio. Aí você fala assim, não, mas a pessoa ela machucou o pé, o dedo, né? Porque ela deu uma topada no meio-fio e não foi um choque emocional, na verdade foi um trauma físico, né? Aquela pessoa, ela deu uma pancada ali naquele local. E aí a pergunta é, mas por que foi nesse dedo esquerdo, por exemplo, e não foi no dedo direito? Por que foi nesse dedo, nessa parte desse dedo e não foi naquele?
Então, na verdade, a gente tem como uma explicação disso a lei da ressonância, né? A lei da ressonância, eles nos diz que nada acontece por acaso na nossa vida. Tudo que acontece, ou qualquer tipo de acidente que aconteça com a gente, ou qualquer tipo de sintoma, na verdade, é uma caricatura da nossa própria problemática, né? Ou seja, talvez aquela dor, aquele sintoma, ele está vindo para mostrar para a gente e o corpo enviar essa mensagem que, ó, calma aí, espera, vamos tentar de outro jeito? Será que você está indo para o caminho certo? Será que esses sentimentos que você está apresentando são os sentimentos que você precisa apresentar perante determinadas situações da sua vida? Então, talvez um choque, um trauma físico sirva também como uma forma de te mostrar algo, né? E aí a gente extrapola o corpo físico em si e a gente entra num debate muito maior, numa conversa muito maior, que é um debate energético e até espiritual, do que pode estar acontecendo e de que forma que a gente pode se tornar uma pessoa melhor, uma versão melhor aqui nessa nossa existência, né? Cara, então, na verdade, tem que levar uma opção de coisa em consideração. Então, assim, pelo que você está me dizendo, eu tô ferrado. Não. Porque não, assim, vou colocar a minha posição. Eu sou cozinheiro, então eu fico muito tempo em pé, a gente fica em posições muito ruins, então a gente desenvolve lesões por repetição que são desculpa o palavreado chulo, galera, era uma bosta completa. Então, assim, não recupera nunca. Por quê? Porque a gente não tem como descansar aquela posição. A gente fica em outra, de outro jeito, mas, por exemplo, eu tenho uma lesão na mão. A gente até conversou sobre isso já. Será que esse processo psicossomático... Eu já me parei para pensar nisso. Assim, eu, quando estou cozinhando, eu coloco a minha atenção toda onde é a minha lesão na mão. A minha atenção, ou ela fica aqui no pescoço, que me gera dor de cabeça, ou ela me gera essa tensão na mão. Quer dizer, ressalta esse reflexo que você está comentando, né? Essa coisa dessa integralidade, essa coisa toda. Sim. Quer dizer, então, que o cara que é muito ansioso num quadro desse, ele vai desenvolver uma porção de lesão, uma porção de coisa que vai dar reflexo no corpo. Sim, sim. Provavelmente algum lugar vai aparecer. Você acabou de me falar, né? Você bota muita atenção em determinada parte do seu corpo, né? E se você for fazer uma análise bem fria do que, por exemplo, é a ansiedade, tema do que a gente vai trocar, essa ideia que a gente vai trocar, a ansiedade nada mais é do que um estado de tensão, né? Um estado psíquico de medo, de apreensão, em que normalmente você tem uma tensão muito grande, e aí, no seu caso, é uma tensão muito grande nessa parte do seu corpo, na mão ali, que você está gerando muita tensão. A gente tem que entender que nós não somos só o corpo físico, né? Para a gente entender melhor a natureza humana, e isso até é uma coisa muito interessante para a gente refletir, a gente precisa entender que a gente é uma mistura de eletricidade, uma mistura de magnetismo. Ih, congelou o dedão. Tomara que tenha sido só ele e eu não. Pessoal, vocês estão conseguindo falar comigo aí? Só para eu poder saber? A pergunta, pode fazer a pergunta aí. Acho que o dedão caiu, não tem problema, a gente volta com ele. Dedão não pegou o gatonete. Beradelli está falando que, pessoal, queria muito agradecer a vocês todos, eu estou vendo vocês todos aí entrando, mas não queria interromper o dedão por causa disso. Deixa eu tentar puxar ele de volta aqui. E vocês podem mandar perguntas, tá? Eu sei que ainda a gente está prematuramente no início do papo, tá profundo aqui, mas é importante para a gente elaborar uma linha de raciocínio aqui.
tá? Tá de volta aí, meu amigo? Dedão, tá de volta. A Bernadette disse que você caiu porque você não pegou o gatonete. Oi? É, Bernadette é o agenciador do gatonete. Pô, a Bernadette não me deu o contato desse gatonete, cara. É, Ó, pô, a Zezão Bernadette tá eu tenho dizendo, certeza que tem Zezão tá algum dizendo que o seu contato aí problema é que você tá pra. com muito magnetismo. Mas olha só, eu só não tô te vendo, Igor. É, Ó, mas, desculpa, você estava é, elaborando um raciocínio plena super Semana bacana Santa, quando né? Nada mal. a sua internet caiu. Aí, eu não Foi tô te você que vendo. caiu, né? Mas fui eu que caí ou foi você que caiu? Ah, isso aí deve ter sido alguma. Mas eu tô aqui, fica tranquilo. Eu? Mas É, olha só, eu não tô tô te aqui. vendo Tá agora. tudo, ó, 100%, joinha. Deve, Tá aí? deve. Tá Continua, tudo manda bem? abraço. Posso continuar então o Então, raciocínio? então Beleza. a chance da Tá, beleza. Eu só não tô te internet vendo, tá, Igor? A sua tela não tá cair de preta pra mim, novo é maior, mas porque aí eu não qualquer coisa apareço. você. Deixa eu só te aproveitar que a gente está aqui já trocando essa ideia. O Renatão está aqui perguntando para mim, esse cara é o mago dos computadores, perguntando uma dica que ele pode para atenuar a ler, que ele tem muita ler. Além dele ser lerdo, mentira, cara, que piada ruim. Ele tem ler. Aí ele está perguntando o que ele pode fazer para atenuar a ler dele. É um problema para ele enorme isso aí. Além do fato de ele ser vascaíno. Esse é o problema dele. Mas É. No- é, Normalmente, Igor, a LER, ela acontece por um uso repetitivo, né? Um excesso de repetição em determinado local, né? Esse uso repetitivo acaba gerando muita tensão, né? E a tensão normalmente é uma das causas que geram a LER. Normalmente as tendinossinovite, as tendinites são sintomas muito clássicos da lesão por esforço repetitivo, que hoje em dia se chamam de DORT, né? Distúrbio osteomolecular relacionado ao trabalho. E aí a gente vai a favor do que a gente estava falando, né? Da relação da nossa tensão, da tensão que a gente exerce em determinados movimentos, ou uma lesão que a gente uma tensão que a gente está gerando sem determinado movimento. Então, vai ter gente que tem tem alergia em determinado local porque tem muito uso repetitivo, mas tem gente que não tem nenhum uso repetitivo daquele local e apresenta o mesmo sintoma, né? E quando perfeitamente. você analisa, existe uma tensão muito grande ali. Aí o que eu estava falando para você, tá me ouvindo aí? Beleza. O que eu estava dizendo antes de eu cair aqui, que a gente precisa entender essa parte de vibração, magnetismo, eletricidade, né? Então, uma análise bem profunda é que nós somos seres bioelétricos, né? Então, a gente sai um pouco só do físico, entende que nós somos energia circulando em volta do nosso corpo, tudo nosso é sempre em volta do nosso corpo, temos muita energia circulando, né? Em determinados momentos, algum Energia no local formato de sofre algum eletricidade, o bloqueio magnetismo, que é energético, o a que você está energia não falando. corre nesse Ih, local. dedão caiu de novo. Esse gatonete de dedão tá muito ruim. Só para explicar, a galera tá entrando aí, Beta, Joana, Leolana, eu vi o pessoal, Palmier, o pessoal que tá entrando aí. Peraí que você quase caiu de novo, você congelou. Você tava falando que determinado lugar pode ser que tenha uma Então, interrupção dessa. energético não só o bloqueio físico, mas o bloqueio energético. Pode falar, mete brasa. Oi? Pode, Oi? não, pode falar você. Aí você falou que em determinados momentos pode ter um Oi, bloqueio desculpa, deu uma dessa caída, pode circulação, dessa falar. energia elétrica no nosso corpo. Sim, sim, então. E aí,
determinados momentos você pode gerar, em algum momento, essa energia para de circular de forma contínua ou da forma que ela circulava. Normalmente, essa energia ela é bloqueada antes de aparecer o sintoma físico. O bloqueio energético ela acontece antes do físico. O interessante a gente entender é que, normalmente, bloqueios energéticos acontecem por percepções que nós temos perante o que acontece com a gente, seja no nosso meio interno ou no externo. E aí são as percepções que fazem com que então, por exemplo, gente faz com que eu lembro bem, eu bloqueamos tenho um em médico determinados psicanalista aqui pontos de essa Niterói, energia, que é um né? cara que era pelo menos vice-presidente da Associação de Estresse Mundial, que ele falava o seguinte, que o estresse ele acontece desde que a gente é humano, né? Seja fugindo de um dinossauro que quer te comer, até hoje a gente tendo que pagar conta e trabalhar e com um parente doente, que seja. Você pode ser estréssico diante dessa situação, né? Que é aquela situação que você lida mal com estresse, somatiza energia, e isso pode ser um provocador de uma lesão em última instância, pelo que você está falando, e pode ser distréssico, que é aquele cara que consegue entender legal como é que e fazer uma catarse legal daquele acúmulo de energia ou daqueles bloqueios energéticos e tal. Pelo que você está dizendo, a lesão, ela normalmente ela é consequência, via de regra. A causa, ela normalmente é psíquica, ou emocional, ou... Sim. Sim, emocional, né? Uma causa emocional. Claro, foi como eu disse antes, você tem um trauma físico, né? Você sofreu algum trauma ali, sei lá, você foi atropelado. Você tem um trauma, você vai ter aquela lesão. Se a gente for analisar profundamente, existe uma linha de pensamento que mostra que existe a lei da ressonância. Se você teve aquele trauma físico, de uma certa forma você corroborou, você entrou em ressonância com a determinada vibração que te colocou até determinado ponto. Antigamente a gente se falava muito em QI, né? A inteligência, a quantidade de inteligência que nós tínhamos, né? Aí depois se passou por hoje em dia está muito inteligência emocional, né? Ou seja, acontece determinada coisa com a gente e a gente vai saber lidar com aquilo ou não. Só que já se sabe hoje em dia que é muito mais só do que inteligência emocional. E principalmente esse século e tudo isso que a gente está passando vai nos levar até determinado ponto e se fala, e a neurociência hoje já fala nisso, que é a inteligência espiritual, que é o QS, não é mais o QI e nem o QE. Então, eles falam que é o QS, que é nada mais do que a sua inteligência espiritual, ou seja, tem muita relação com a sua intuição e com o que você vibra. Então, eu não preciso reagir a determinada situação que acontece comigo se eu não me coloco naquele local, naquele momento. Ou seja, eu tive uma determinada intuição em que eu, de uma certa forma, eu não me coloquei naquela situação, eu não fui para aquele lado, eu fui para um outro lado, onde eu não estaria exposto a determinada situação, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre isso, sobre se realmente é só um problema emocional, é fruto de um problema emocional ou é fruto de apenas um trauma físico, mas o que eu vejo normalmente é um início emocional. E aí, o interessante é o seguinte, Igor. O nosso cérebro, ele é muito nobre para guardar qualquer coisa. O nosso cérebro, ele não guarda nossas memórias. Nosso cérebro é um grande processador. Então, quando você me convidou para estar com você aqui e falar sobre mente, ansiedade e tal, eu falei, pô, que legal. Então, vamos falar sobre mente e tal, mas eu vou tentar jogar um pouco na cabeça da galera. Perfeito. Que a gente precisa cuidar não só da nossa mente, mas a gente precisa pelo que eu tô cuidar entendendo, sua também do internet é nosso muito corpo. ruim, toda hora você cai, mas o que está dando para aprender aqui, que você está falando, é que
é impossível a gente pensar nisso, numa lesão física, emocional ou espiritual, de forma separada. Quer dizer, você está falando muito entre a atitude mental, rapaz, o dedão caiu de novo. Mas só explicando para o pessoal, ele estava falando muito sobre a atitude mental, sobre a nossa capacidade de nos relacionar com os intempéries que acontecem na vida da gente e como esse impacto emocional interfere de forma integral na gente, provocando até eventualmente lesões explicadas cientificamente. Por exemplo, ele estava explicando para a gente, por exemplo, o Renato aí, que estava com o LER, que estava falando aqui, pediu a dica de LER. Provavelmente o Renato ele direciona as questões emocionais que ele absorve, ele acaba direcionando para a mão dele do LER, eu não sei qual é a LER que ele tem, tomara que seja na mão, e não num lugar pior. Mas que as pessoas acabam se relacionando mal com isso. Ele falou sobre a integralidade do espírito, mente o espírito, mente e o corpo. Como é fundamental isso, e é impossível falar de uma coisa sem falar da outra. É impossível fazer isso. Estava apresentando os indícios científicos aí disso, da lei da ressonância e de tudo isso que... Deixa eu ver se eu consigo trazer ele de volta para cá, que eu estou tentando muito, ele está bravo. Eu não consigo trazer ele de volta. Bom, só para a gente recapitular o que a gente falou aqui até agora, tá, galera? O convidado deu uma caída aí, porque parece que o gatonete dele está com problema. Aliás, as internets estão dando problema, né? Isso aí que o Renato está falando, que nós somos uma integralidade. A gente chegou até esse momento. A importância do reflexo de como nos comportamos ou de como reagimos emocionalmente às provocações, aí são as minhas palavras, tá? Pelo que eu entendi, estou anotando as coisas aqui para falar, e como o nosso estado emocional e o compartilhamento desse estado emocional, através de uma lei chamada lei da ressonância, ela interfere nas coisas na nossa vida. Eu, em última instância, vou chegar até aqui e vou falar para vocês. Doenças, eu já tinha ouvido falar, já tinha ouvido ele dizer isso, e já tinha outras pessoas também já em outros momentos já me falaram isso. Por exemplo, são as doenças somáticas. Câncer é uma doença muito somática. Então, justamente fala sobre isso, essa coisa da má relação nossa com as nossas emoções, o reflexo que isso pode provocar, e ele estava dando indícios científicos de como isso pode acontecer, de como a gente pode somatizar isso em um órgão ou em algum lugar, de alguma forma, e causar uma lesão. Não só isso. Então, por exemplo, a ansiedade, que é uma das maneiras, uma das vias pelas quais a gente lida mal com essas provocações da vida, essas coisas da vida, ela é um péssimo fio condutor para isso. Porque a gente faz bloqueios energéticos no nosso corpo, faz bloqueios energéticos no nosso movimento, e isso pode provocar lesões e problemas relacionados a isso. Por exemplo, a LER ou, por exemplo, qualquer outra coisa. O que o Dedão estava falando até a hora que ele caiu, eu não sei onde ele está, justamente falando sobre essa coisa da reação do corpo com o que acontece com você. Em última instância, essas reações elas são sempre consequências e quase nunca causas. Porque ele falou que eventualmente você pode ter um problema ou outro que seja estritamente uma lesão do corpo mesmo, coisa provocada pelo movimento. Mas o corpo fala pra gente, o que Zezão está falando aqui, o corpo fala pra gente reagindo ao que está acontecendo com a gente aqui dentro. Então, o que estava sendo dito aqui é sobre essa integralidade das coisas, que é impossível falar sobre uma coisa sem falar da outra, sem falar da outra, sem falar da outra, que é aquela coisa do corpo, da mente, do espírito, da parte psíquica e emocional, tudo isso interagindo, fazendo uma coisa só, para que a gente possa fazer o desenvolvimento disso.
Estou tentando resgatar ele aqui, tá bravo, mas tá difícil. O que é fundamental para a gente poder entender dentro desse contexto que o Dedão estava falando, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de vocês, tá? Savita Fidalgo, é isso? Bloqueios energéticos atuam diretamente no ciclo de prostaglandinas. E as lesões podem ser atenuadas pela lei da ressonância. Papo alto nível top. Muito obrigado, mas eu gostaria de continuar tendo esse papo alto nível top com o nosso convidado que está com problemas na internet. Mas já ele volta. Mas é assim, na verdade, é o caminho, são os indícios científicos de que o espírito e as emoções impactam diretamente no nosso corpo. A gente sabe disso, eu falei do câncer, mas tem várias outras doenças que são doenças somáticas, a gente acaba somatizando coisas em determinados momentos. Vou adiantando a vocês uma parte que ele me falou, porque eu, como lido com alimentação, eu sou muito fã de um livro específico de um cara. O Dedão está tentando enviar a solicitação, não está com dificuldade agora. Pior que eu nem sei como é que faz mais, Dedão, porque eu estava tentando te puxar aqui de outro jeito e eu não estou conseguindo. Acho que você caiu de novo, não sei o que houve, não. O Dedão mais cedo estava me contando que boa parte da nossa ansiedade ela se somatiza no estômago. E eu sou muito fã de um livro de um cara chamado Deepak Chopra, que você já deve ter ouvido falar, que é um médico americano com uma ascendência indiana, a Zezão está falando enquanto a gente vai falando de filé com fritas. Não, mas vocês podem ir me falando as coisas aqui e eu vou retratando. Seu José aí, seu Diogo, podem ir falando aqui que eu vou retratando, porque o nosso convidado caiu na internet aqui, mas a gente está tentando resgatar ele. E ele estava falando sobre essa ansiedade, como essa coisa da ansiedade vai para o nosso estômago direto. Então, a gente é um problema contemporâneo, real, difícil, que é o desconto dessa ansiedade no que a gente come. E o que o Deepak Chopra fala nesse livro? Ele pergunta, a gente tem fome de quê? Até quando a gente vai ficar descontando na comida o que a gente sente dentro da gente, dentro do peito? Tá tentando, Pronto, agora eu consegui, Dedão. Vê se eu consegui te colocar de volta. Ih, rapaz. Espera aí que eu... consegui botar Inside. Vê se Inside aceita, Dedão. Inside é o estúdio do Diogo, que cuida dessas coisas todas. Então ele estava me falando sobre isso, e esse livro do Deepak Chopra fala muito sobre isso. Aê! Eu estava dando uma prosseguida aqui no assunto com o pessoal, falando sobre o que você já tinha me dito mais cedo, sobre aquela coisa da ansiedade acabar indo no estômago, indo para o estômago, e a gente acaba descontando isso na comida, no que a gente come, como a gente come. E eu estava contando do livro do Deepak Chopra, que é o Você Tem Fome de Quê? Ou acho que é isso. Até ali dentro do livro. Aí, pessoal, vou postar nos stories aí o livro, que é um livro que fala muito sobre isso. Fala sobre essa coisa de você reagir emocionalmente à tua fome ou ao teu ímpeto de comer. Aquela coisa da madrugada, disso, daquilo, aquilo outro. Eu já conversei muito sobre isso com o meu amigo Bruno Clentac, nutricionista, justamente falando sobre isso. E ele me falando sobre os indícios científicos que a gente tem uma necessidade orgânica de, quando ansioso, à noite, você desesperado para a geladeira. O Dedão voltou. Fala aí alguma coisa. Desculpa aí, gente. Não sei o que aconteceu. Fui pro 4G. Fui pro 4G e consegui pela Instagram da clínica, mas acho que agora vai. Porque a maioria dos internet estão com muita intermitência. Eu tô com esse problema em casa também. É muita intermitência porque a gente está com uma quantidade bizarra de dados que a gente não tinha antes. Mas só voltando aqui, Dedão,
Você estava falando sobre. Eu fui emendando alguns assuntos, algumas coisas que você tinha me dito anteriormente, com algumas coisas, e você estava falando sobre aquela coisa da reflexão do nosso emocional, da nossa reação emocional no nosso corpo físico. Isso. Eu acho que eu lembro onde eu parei. O que eu estava dizendo é que o nosso cérebro é um órgão muito nobre, né? Ele está o tempo todo buscando expansão, buscando crescimento, e produzindo neurotransmissor. Nós temos o nosso corpo como um grande HD, né? Então, o nosso corpo está sempre registrando as nossas memórias, as nossas vivências. E quando a gente sente alguma coisa no corpo, normalmente é algo que a gente está resgatando, que está se mostrando para a gente. E aí, o que eu gosto muito de trabalhar, onde eu estava dizendo, o movimento ele não é só algo estético. O movimento ele tem uma relação muito grande com a qualidade de vida, exatamente por questões de memória. Então, o nosso corpo é basicamente um código de barras, onde cada um tem o seu, cada um tem sua experiência, cada um tem vivência e cada um percebe de uma forma. E é ali que a gente vai guardar determinadas emoções, determinados sentimentos que tivemos a experiência. Olha, tô Ah, estrepado, hein? e olha que interessante, Igor, e olha que interessante. Quando no corpo você registra algo que aconteceu com você, tá? Então, seja por um choque emocional, seja por um trauma físico, ou seja por uma toxina, e aí a gente pode falar agora tanto da Covid-19, chikungunya, qualquer patógeno externo que invada, né, seja um invasor, a partir desse momento a gente tem um registro de memória no nosso corpo. Com 3 meses, se a gente mantém durante 3 meses esse choque, né, físico, emocional, toxina, a gente passa a ter, que a gente chama de imprint, a gente tem um imprint visceral, ou seja, em alguma víscera, algum órgão que nós vamos guardar determinado sentimento. E se a gente dá a sequência, se existe esse prolongamento desse determinado conflito, até 6 meses ou mais, a gente passa a ter um distúrbio, que a gente chama de distúrbio cinético-cognitivo. Ou seja, é a partir daí que determinado movimento não vai mais acontecer, determinado tecido não vai mais estender, encurtar, determinada articulação não vai ter mais movimento, através do imprint desse registro que o corpo tem o poder de fazer. E o grande lance é que quando a gente tem esse registro, é através desse registro que a gente fica alimentando o nosso cérebro e a nossa mente. Então, determinadas ações vão acontecer e principalmente não vão acontecer porque o seu cérebro, para tomar decisões em direção a algo, alguma coisa, né? Ele vai buscar memórias do que você já teve, o que você já passou, qual foi a sua relação com aquilo, e através dessa memória você vai recuperar, o seu cérebro recupera isso e te permite gerar uma nova ação. Ou seja, se temos alguma coisa imprintada no nosso corpo, registrada, que de uma certa forma mantém a gente numa escassez, por exemplo, aquilo não permite que a gente progrida, que a gente vá para frente. Então a gente o tempo todo, o nosso corpo fica sequestrando, olha só, o nosso corpo sequestra a nossa mente para que a gente não faça, que a gente deixe de fazer algo que a gente possa crescer, que a gente possa evoluir como pessoa. Olha que interessante. Nossa, como isso que a gente faz? E como que a gente faz para como que a gente faz para mudar isso? A gente tem uma porta de entrada, que é o corpo. O corpo está ali como uma porta de entrada para a gente chegar até a nossa mente, até o nosso cérebro.
Interessante, né? Interessantíssimo, porque você muda a perspectiva. Em vez de você chegar e você sentar e tentar acessar a sua mente, seu cérebro, através da complexidade das relações, por exemplo, com uma terapia freudiana ou uma terapia psicanalística, você, através do corpo, consegue ter um acesso à mente de uma forma diferente. É fantástico isso é fantástico. Agora, quando você falou É. isso, me veio à cabeça duas situações muito claras. Assim. A primeira é a seguinte: a gente está passando um momento sui generis, né? A nossa geração nunca precisou ficar em quarentena, nunca precisou passar por uma situação como a que a gente está passando hoje. Ó, o Luciano está te sacanhando aqui, falando, dedão, não entendi nada, dá para você repetir? Calma. Então a gente está passando uma situação muito sui generis, assim. Nunca ninguém imaginou isso. Eu tenho usado uma metáfora para ilustrar. É como se a gente estivesse andando num campo aberto, num pasto, e caísse uma bigorna na nossa cabeça. De onde veio a bigorna? Como assim uma bigorna? Foi isso que aconteceu com a gente, com esse negócio do Covid, da quarentena e tudo. Então, assim, diante dessa circunstância, a gente tem uma sequência de pessoas com crises de ansiedade homéricas. E elas começam a descobrir, aí eu já vou dar essa informação, elas começam a descobrir que elas faziam as catarses dela, né, elas descontavam aquele acúmulo emocional em outras coisas, atividade física, brigando na rua, fumando, bebendo, fazendo uso de entorpecentes, ou qualquer coisa que o vale. E as pessoas, como estão impedidas de fazê-lo, muita gente através dessas relações sociais, até de relações sociais não saudáveis, vamos dizer assim. E elas não estão impedidas de fazer, elas estão gerando uma série de crises de ansiedade bizarras. Você acha que isso pode provocar consequência grave a médio e longo prazo, mesmo quando a gente estiver saindo de casa, que isso tudo pode dar problema para quem está com essa crise de ansiedade enlouquecida em casa? Sim, claro. É, a crise, a ansiedade, Igor, ela é um estado que te joga para frente, né? Você, de uma certa forma, desloca a sua alma para o futuro. Você deixa de estar presente, você deixa de estar no agora. E estar no agora, estar presente, é o que mantém as nossas ações, os nossos projetos vivos, né? E os nossos planejamentos. É claro que o planejamento, você tem que ir lá na frente para entender melhor, pesquisar melhor como que vai ser o futuro, mas não deixar de estar aqui, né? Quando esse acontecimento agora nosso é incomum para todos. Todos, a gente nivelou. O mais rico, o cara mais rico que está com seu avião, com seu jato, com as suas lanchas, ele está em casa igual a gente, né? Ele tá, a pessoa que não tem nada e a pessoa que tem muito está no mesmo nível nesse momento agora, né? Só que são percepções diferentes, né? São percepções diferentes. É, Determinadas pessoas estão tendo a percepção de que isso é um momento de transição planetária, uma transição para um mundo melhor. Outras pessoas têm a percepção de que isso é um buraco. Ó, cara, estou entrando num buraco, sem fim, não estou trabalhando, eu não estou fazendo nada. Então, são percepções, cada um vai ter uma percepção diferente. Eu falei esses dias, eu fiz um bate-papo com um amigo também, que é terapeuta, falando um pouco dessas características, né? Pessoas, será que os europeus, será que os orientais vão ter a mesma percepção que nós temos agora? Excelente Né? pergunta. Será que eles vão ter essa percepção? A gente tem provavelmente a gente está numa percepção numa percepção e num sentimento muito de medo, né? Medo, incerteza, insegurança. Será que os países desenvolvidos, ricos, essas mesmas pessoas, eles estão num sentimento de medo? Como é que, quando acabar isso tudo, será que eu vou ter meu emprego ainda? Será que eu vou ter o meu sustento para minha família? Acredito que não. A gente vai sofrer sentimentos diferentes de acordo com cada local, cada povo, né? Então, Deixa eu te fazer uma pergunta baseada nisso que você está falando. Assim, a melhor ferramenta, a única eficiente que eu conheço para a gente se ater ao tempo presente, é muito difícil fazer
essa coisa, né? Você vislumbra o futuro para planejar, você volta para o tempo presente, você vive o tempo presente. A maioria das pessoas vai no futuro, volta, vai no passado, vive um passado que já não existe mais, fica preso a uma coisa. Então, eu queria falar duas coisas. A primeira é a seguinte: é uma pergunta dividida em duas partes. A primeira é a seguinte: muita gente acaba ficando presa a coisas que passaram na vida dela e ficam vivendo e ficam negando uma nova realidade. Por exemplo, agora é um momento em que as empresas, os negócios e as pessoas têm que ter uma capacidade de adaptabilidade bizarra. Você se adaptar diante das circunstâncias e se reinventar seu próprio negócio, reinventar. Muita gente hoje é empreendedor no sentido de nem só ter empresa, mas empreendedor dentro, intraempreendedor, empreendedor dentro das empresas. Quer dizer, você consegue criar projetos dentro da sua própria empresa, vender projetos dentro da sua própria empresa. Então, essas pessoas estão tendo que ter a capacidade de se reinventar. Quem está preso ao que passou, que fica forçando barra para que nada mude, está tendo um problema. Né? O cara que está pensando no que ele vai fazer, ele está igual um maluco, assim, na beira, esperando abrir a porteira, porque ele vai sair realizando uma opção de coisa que ele está vislumbrando agora, que ele está estruturando para realizar. Mas tem muita gente que eu estou vendo dando murro em ponta de faca, tudo vai voltar a ser igual, a gente vai voltar a ser igual, a gente vai voltar a ser igual, e eu estou dizendo que a gente não vai voltar a ser igual. Primeiro, eu quero saber a sua opinião em relação a isso. E a segunda opinião, que é mais simples, a pergunta é a seguinte: a única ferramenta que eu conheço mais eficiente para fazer com que a gente esteja presente é a meditação. Eu sou vagabundo praticante de meditação. É aquele cara que medita que não consegue meditar todo dia. Sou eu. Prazer. Mas que quando eu consigo meditar durante 2, 3 dias diferentes, eu mudo. Eu fico num equilíbrio, numa reta que, sem dúvida nenhuma, eu já entendi que isso é uma ferramenta, desculpa o palavreado, menina, fodarástica. Essa é a melhor ferramenta. O que você acha disso? Foram 2 perguntas escrotas, desculpa. Não, ótima. Igor, você ficar preso ao passado não te deixa progredir e ir para frente. Ponto, né? E isso está no corpo, ok? Isso fica imprintado no corpo. Muita gente vai ter esse imprint. Muitas pessoas, principalmente muitos empresários, vão ter esse imprint e não vão conseguir se reinventar, porque ficaram presas no passado. Quando você fica preso no passado, você limita os seus projetos futuros, ok? Isso está no corpo e principalmente na região muito baixa da sua coluna, ok? Nós estamos tomando um conhaque de uma moça chamada Camila, dizendo para a gente que quem vai falar sobre meditação é a Helena, que é para a gente parar de falar. Eu ia falar isso também. Helena realmente é uma referência, né? Você vai depois apresentar mais ela aí. Ela é muito amiga minha, trabalha comigo, sou super fã dela. Ela vai falar sobre meditação muito mais do que eu, tá? Mas falando sobre quem vai ficar preso e não vai conseguir progredir, né? Você precisa do desapego, do desprendimento, que é uma das virtudes que nós temos que trabalhar para a gente poder crescer como ser humano, como pessoa, se desprender de alguns momentos. Então, a gente sempre escutou aquela frase: fecha-se uma porta, se abre outras portas, né? Nada mais do que isso. De repente, é uma porta que vai se fechar agora, que é necessário se fechar para que outras portas se abram, né? E a meditação, Igor, você tem um processo de respiração, né? Então, ou seja, a respiração ela é uma excelente ferramenta para você estar no presente, voltar para o presente. Se você está lá atrás, venha para o presente. Se você foi lá para frente, volte para o presente. E nada mais é do que uma conversa com você mesmo, né? Com o seu eu mais interior, seu eu mais profundo. Então, ficar aí, por exemplo, são várias formas de meditar, né? Mas basicamente o silêncio, você voltar para dentro de si para você abrir conversação com você mesmo.
e a gente tem no nosso cérebro, e tem uma ligação muito forte do nosso cérebro numa área que chama área de Broca, que fica no seu lado direito do seu cérebro. Então, você colocar a mão aqui na sua cabeça, no seu lado direito, que você está colocando a mão direto na sua área de Broca, já é um tipo de meditação, por exemplo. Em silêncio aqui, e isso aqui tem uma relação muito forte com o seu diafragma, que é o seu músculo da respiração, aonde está o seu eu superior, né? O seu eu mais profundo. Então, o processo de meditação abre uma conversação interna com você mesmo. Então, nada mais do que você se acaba se alinhando, entrando numa conversação com você mesmo e, quem sabe, aumentando o seu QS, né? Que é o seu coeficiente espiritual, para onde você vai, a sua intuição, né? É isso aí. Agora, eu não sabia que você tinha parado, estava anotando aqui o que você estava falando. Ó, tem perguntas aí, Igor. Depois você, não Não, sei se você olha vai... só, tem muitas perguntas, na verdade. O que acontece é o seguinte, a gente está tendo uma participação enorme da galera, tem muita gente falando sobre meditação, que tenta meditar e não consegue, tem gente falando, adicionando coisas ao papo aqui, perguntando se a atuação desse campo energético reduz a atuação da endorfina e do cortisol, Sim, né? sim, sim. Eu não digo que eu não vou entrar no mérito de reduzir e aumentar, mas esses neurotransmissores e hormônios, eles são, principalmente os hormônios, cortisol, eles são produzidos em determinados órgãos. Então, como eu disse, determinados órgãos guardam determinadas emoções. Se você está numa sobrecarga, seja baixa ou seja muito alta, né? Seja negativo ou por positivo, num extremo muito grande dessas emoções, você tem um bloqueio energético naquele órgão, naquela víscera, que é o órgão, a víscera, que vai alimentar determinado meridiano energético. Então, sim, você vai ter... Então, um exemplo clássico aqui é o cortisol, foi falado aí. Bom, cortisol é o hormônio que te deixa em alerta, né? Ele sempre, quando você está em alerta máximo, você tem uma liberação de cortisol muito grande pela sua suprarrenal. Então, suprarrenal libera adrenalina e cortisol. É um hormônio essencial para que a gente consiga fazer, principalmente, produção. Então, quando a gente acorda, a gente tem um aumento maior de adrenalina, de cortisol. Só que isso tem que ter uma regulação. Durante o dia você tem um nível maior, depois você tem uma diminuição quando você vai entrando mais para a noite. É que a gente chama de normotonia. Se você chega à noite, você continua nessa produção de cortisol muito grande, você continua ainda no estado de alerta. Ou seja, se você continua numa emoção, num sentimento de muito alerta e medo, é claro que você vai continuar produzindo mais cortisol, ou você vai produzir menos endorfina e por aí vai. Então tem relação sim com a produção hormonal de neurotransmissor. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, que foi uma pergunta que alguém fez lá atrás, que eu estou tentando recuperar aqui, não estou achando. Alguém fez essa pergunta falando quando você estava falando sobre o fluxo da energia elétrica no nosso corpo e como isso pode ser afetado. Alguém perguntou aqui se isso tem alguma coisa a ver com chakras. Sim, sim, total, total. É determinado chakra que vai nutrir energeticamente determinado órgão. São os meridianos, são esses meridianos energéticos. Ó, na acupuntura, você vai lá na acupuntura, o acupunturista coloca uma agulha em determinada parte do seu corpo. Está botando em determinado meridiano, determinado ponto daquele canal energético que é nutrido pelo chakra. O chakra está nutrindo determinado órgão. Então, na verdade, é tudo uma conexão, está tudo junto, está tudo conectado, né? Normalmente, quando a gente observa determinados bloqueios energéticos ou dor pelo corpo e apresenta mais de, por exemplo, 3 sintomas, a gente diz que a área da pessoa, a área energética da pessoa está modificada, né? Ela está com uma área maior modificada energeticamente, bloqueada.
Então, tem toda a relação. Você tem que mexer, seja no movimento, ó, é mexer no corpo, é mexer na mente e é mexer na sua biologia também. O Ótimo. mais legal, rapidinho para completar, que é o Por seguinte, Igor, favor. a gente sempre soube, eu já falei isso em outras oportunidades também, que a mente sã e corpo são, né? Mente sã e corpo são. A gente sabe disso. E legal, ok, é isso mesmo. Só que hoje em dia é mais fidedigno falar que quando é corpo são e mente sã. Ou seja, a mente ela age no corpo. Só que quando a gente mexe com o nosso corpo, a gente mexe muito mais rápido na mente do que a mente vai mexer no nosso corpo. Nossa, eu estou impactado com esse papo aqui, numa boa. Eu só tenho um problema enorme, que o Instagram derruba a live depois de uma hora, a gente só tem alguns minutos para a gente conseguir dar prosseguimento. Eu tenho duas Vai, perguntas rápidas para você. vai. Como é que você acha que a gente pode melhorar essa ansiedade que está sendo refletida na maneira como que a gente come? Primeiro, anota aí, você vai me responder. Não sei se você vai saber responder, de repente você vai falar assim, não sei, se vira, seu gordo. Segunda, que não é o meu caso, porque eu sou magro, eu sou atlético, não tem esse problema. Sim. Histórico de atleta estilo Bolsonaro, né? Eu sou o histórico do atleta do Bolsonaro. Não vamos entrar nesse mérito, não. E a minha outra pergunta é a seguinte, cara, aí essa pergunta é mais profunda, você vai dizer para mim se eu estou certo ou estou errado. Posso responder primeiro? Posso responder primeiro, Olha, responde a logo, para a primeira. gente não. Através da alimentação, não é isso? É, Tá. Combater a ansiedade, Igor, é deixar de ir lá na frente e se manter aqui no presente. Então, esse papo de que a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente pensa. Não, não é. A gente não é o que a gente come. A gente vai comer de acordo com o que a gente percebe. A gente vai comer de acordo com de como nós somos, tá? Então, se eu estou numa vibração muito alta, né? Porque como eu disse antes, as vibrações, cada emoção nossa, cada sentimento, ela tem uma determinada vibração. E é vibração de hertz mesmo, hertz. 20 hertz, 30 hertz, 100 hertz, 200 hertz. Quando a gente está vibrando alto, dificilmente a gente vai comer mal. A gente não vai comer mal, a gente vai comer bem, tá? Então, o nosso estado emocional, tá? O que a gente está agora, se a gente está presente, é provável que a gente se alimente bem, ok? Como que a gente pode estar presente? Meditando, respirando bem, fazendo atividade física, se policiando quanto ao presente, mas se movimentando, se movimentando. Então, uma dica que eu deixo para vocês aqui, antes que o tempo acabe, eu não consiga deixar essa dica. Se movimente. Trabalhe a sua respiração, tá? Trabalhe a sua respiração. minha sogra é Faça foda com isso, então. O movimentos. cara não para um segundo. Faça movimentos. Então, por exemplo, vamos levar para o esporte. Quando a gente vê um jogo de tênis de um cara que joga 4 horas, qual é a diferença do grande atleta lá do tênis para um cara que ele vai realmente ser um top mundial ou um cara que joga bem e tal, mas não vai ser um top mundial? Depois de 3 horas e meia, ele está presente. Ele não vai errar aquela bola lá porque ele está presente, ele consegue se manter presente naquele momento, ok? Isso tem muita relação com força profunda do seu tronco, ok? Então, presente, respiração tem tudo a ver com isso, tá? Então, quando você está presente, provavelmente você está se alimentando melhor, ok? Perfeito. Tá? Maravilhoso. Só para fazer um adendo aqui, nosso ídolo, Bruno Souza, foi o melhor jogador de handebol de todos os tempos nesse país. Tem o privilégio de ser amigo nosso, né? Está contando sobre uma experiência dele aqui, justamente relacionada a esses hertz, que ele escuta há meses, ondas, como é que é? Entendi direito. Onda teta, dizendo que toda noite de 1 a 4 hertz, que ele está tendo resultados maravilhosos. Quer dizer, a gente está falando de um cara que foi atleta de ponta durante muitos anos da vida dele, que foi o melhor jogador de todos os tempos brasileiro, foi o terceiro melhor jogador do mundo, consciente dessas coisas, né? Que a gente precisa ter essa consciência do corpo, mente e espírito. Mas então, faz muito sentido isso que eu falei, né? Eu Lógico, sou amigo, total. eu sou amigo dele
Eu sou amigo dele, conheço muito bem ele. Bruno é um cara que ele tem muita presença, né? Ele tá, independente do que ele faça, ele vai